Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui do Livro dos Médiuns. Quero agradecer ao Arthur, ao Cláudio, ao Rui e a todos que estão assistindo. Hoje, estudando o capítulo As Perguntas que se pode fazer aos Espíritos, na questão 4. Então, Rui, nos fale um pouco mais desse capítulo. Saudações aos amigos queridos. Vamos, então, apreciar esse texto do capítulo de número 26, que nos orienta, diante da necessidade que temos de perguntar, não é, como proceder a fim de assegurarmos reuniões sérias, instrutivas, com a colaboração dos espíritos. Então, vamos enfrentar aqui um preconceito nessa questão de número 4. Que se deve pensar das pessoas que nas manifestações espíritas apenas veem uma distração e um passatempo ou um meio de obterem revelações sobre o que as interessa? É, pois, um preconceito de longa data. Kardec, já a seu tempo, enfrentava, inclusive das alas religiosas, esta oposição que nivelava o espiritismo a antigas práticas espirituais místicas de fundo fútil, né, para atender a interesses mundanos dos consulentes. A resposta está aí muito clara. Essas pessoas agradam muito aos espíritos inferiores, que, do mesmo modo que elas, gostam de divertir-se e rejubilam quando as têm mistificado. Isso não resume as nossas sessões práticas espíritas, não é isso, meus amigos? É interessante que quase 200 anos aí se vão, né? A doutrina, lembrando que era a brincadeira das mesas, né? Era um passatempo da sociedade da época e realmente, infelizmente, era utilizada só para divertimento. Passado esse tempo, seriedade, sim, alguns escaninhos da doutrina, mas a maioria ainda parece ver ou um divertimento ou alguma coisa assim bem longe do que é. Essa semana, por exemplo, a gente teve conversa com algumas pessoas que elas procuram o espiritismo para coisas sem menor noção do que realmente sejam. E vamos lá, vai, como participante de reuniões há muitos anos, uma das coisas que às vezes decepciona a gente é assim: você vê pessoas participarem de reuniões ano após ano e terem ali a oportunidade de compulsar muito da doutrina, e anos depois vem atrás dessas mesmas futilidades, dessas mesmas questões aí, quase que de divertimento, querem saber coisas pessoais, querem que tudo seja entregue de bandeja, vamos dizer assim, né? Infelizmente, as coisas não se mudou muito. E como se diz aí, é palco para espíritos inferiores se divertirem e muito. A gente tem encontrado situações de grupos aí. Você tenta esclarecer, você tenta informar, mas não querem. Tá? Tanto pessoas quanto às vezes grupos aí, vamos dizer assim, com longa data de criação e continuam só nessas questões superficiais, sem aprofundamento, sem realmente
perguntar o que realmente estão fazendo. É um pouco complicado ainda a situação nossa, viu? A gente tem duas situações. A gente tem a pessoa leiga. Eu vou dizer a experiência minha. Eu tenho uma parte da família, uma grande parte da família, que não se interessa, não acredita, não tem como você expor essas coisas para elas. Só que quando realmente precisam, até buscam com uma certa seriedade saber alguma coisa de espiritualidade e tal. E você tem na outra ponta lá as pessoas que se dizem espíritas, estão de alguma forma inseridas no meio, frequentam centros espíritas, até participam, ou às vezes até dirigem. E às vezes a superficialidade das pessoas do meio é maior do que as pessoas leigas, das pessoas que não acreditam. A gente está até comentando aqui dentro dessa questão, porque os 2 últimos meses foram complicados nessa situação aí. Por exemplo, a gente para um pouco nos fins de ano, né? Não tem como, as datas festivas, etc. Embora a gente manteve o maior contato possível com os integrantes do grupo e tal. Mas é muito difícil quando você começa a retornar e buscar aquela seriedade mínima necessária para retomar o trabalho. E, do outro lado, essas questões das pessoas, às vezes, virem te procurar como se fosse uma mágica. Eu tenho minha mulher está na sala ali, se ela ouvir, ela vai me pegar eu à noite. Eu tenho eu vou inserir isso aí na doutrina, logo que a gente for reformar a doutrina, tá? A gente tem o quesito Elsa. Porque minha mulher um dia falou para mim assim: o dia que eu souber que você, com o espiritismo, com as informações espíritas, resolveu o problema de alguém, porque o nosso você não resolve, eu acabo com isso aqui tudo. Então, a gente tem o quesito Elsa que a gente quer pôr na doutrina. E as pessoas são de uma inocência, eu não sei como dizer. Poxa, me conhecem a situação da gente, conhecem relativamente, e sabe que nós temos os problemas normais que todas as pessoas têm. E quando nos procura como espíritas, parece que nós temos resposta para tudo, nós vamos resolver todos os problemas dela, ou o espiritismo vai resolver, ou o cara pálida não resolveu o meu. Como é que eu vou resolver o seu? A gente está sempre buscando respostas, né? E essas pessoas querem receita pronta, querem resposta pronta, e não tem, né? Realmente é uma situação bem complexa essa. A gente poderia apontar aí vários fatores, inclusive socioculturais mesmo, né? As pessoas, principalmente em países como o Brasil, leem muito pouco, têm uma instrução muito rasa acerca de muitas coisas. Então isso acaba, de certa forma, salvo aí raras exceções, eh, afetando o próprio comportamento, né, a profundidade com que as pessoas, com esse perfil encaram as coisas. Então, da mesma maneira, encaram essas coisas de maneira rasa, de maneira imediatista, de maneira, por vezes, até irresponsável, porque não entendem a profundidade, não entendem o que está por trás daquilo ali, que é uma filosofia profunda, né, uma filosofia que realmente demanda do indivíduo toda uma responsabilidade, toda uma seriedade que, por vezes, ela não tem. Então, como já disse o médium Raul Teixeira, né, o espiritismo não é para qualquer um. Se destina a todos, mas não é para qualquer um, porque se a pessoa não tiver um mínimo de maturidade, tanto moral quanto intelectual, ela fica realmente na superfície. Ela não consegue ir além do que fazer aquilo apenas um móvel para sua distração e seu passatempo.
E o forte do espiritismo é a sua filosofia. Ela pode até entrar em contato com as manifestações, mas se ela não tiver essa filosofia, não tiver compreendido minimamente essa filosofia, ela vai ficar apenas nessa superficialidade das manifestações sem maior aprofundamento. Então, o que cabe a nós é dar o exemplo e tentar chamar as pessoas para que elas realmente se enriqueçam cada vez mais enquanto indivíduos, para que elas tenham melhor acesso ao que ensina o Espiritismo. Muito bom. É exatamente o ensino espírita que confronta com esse tipo de visão rasa, inconsequente no trato ou no contato com os fenômenos espíritas. São objeto de pesquisa séria, racional, metódica, fonte para a comprovação de certo conhecimento já adquirido em termos de espiritualidade, não é, das leis morais, espirituais, divinas, e sobre tudo que, do ponto de vista filosófico, se pode inferir daí como sentido existencial, de valores e de correção de condutas. É muito sério e profundo, portanto, não adianta apenas visualizar, testemunhar as manifestações, senão, como o Arthur disse, se deixar envolver pela função, pelo papel, pelo status ali de um verdadeiro pesquisador, né, de um verdadeiro pensador que, ao assistir os ditados dos espíritos, os tem muito mais como auxiliares ou objeto de observações do que fonte da ciência pronta e acabada, como vamos examinar na sequência. A quinta questão. Quando os espíritos não respondem a certas perguntas, será porque não queiram ou porque uma força superior se opõe a certas revelações? Resposta: por ambas essas causas. Há coisas que não podem ser reveladas e outras que o próprio espírito não conhece. Insistindo-se fortemente, indaga Kardec, o espírito acabaria respondendo? Resposta: não. O espírito que não quer responder tem sempre a facilidade de se ir embora. Por isso é que se torna necessário espereis, quando se vos diz que o façais, e, sobretudo, não vos obstineis em querer forçar-nos a responder. Insistir para obter uma resposta que se não quer dar é um meio certo de ser enganado. No nosso movimento espírita, os amigos conseguem visualizar o pouco caso, né, ou falta de vigilância com relação a esta advertência final, de ser enganado por fazer perguntas sem o devido crivo, seja dos espíritos confiáveis, seja da própria técnica, do próprio método do Livro dos Médiuns? Sim, sim, até no próprio livro Consolador a gente vê bastante isso do Emmanuel, né? Mas é o que diz aí, né? Os espíritos às vezes não sabem, às vezes não podem responder, porque tem questões que não podem, até questões fora da nossa humanidade, ou não querem, ou não podem. Então, se você ficar insistindo, né, eles se retiram e aí é o jeito de você ser mistificado, né? Porque vai aparecer outro no lugar, colocando com o mesmo nome, mas vai ser outro. Então,
Se o espírito disse que não, você pode até indagar o porquê, por que não, mas não ficar insistindo se o espírito, se você vê que não tem chance. Você tem que ser crítico com os espíritos, mas não ter essa insistência que pode levar à mistificação. É engraçado aí, duas coisas, né? O termo espírito ainda é um complicador que você às vezes tem que perder muito tempo para explicar para as pessoas. A maioria das pessoas acredita assim, que pelo fato de estar no mundo espiritual, ou de estar à nossa volta, significa que ele sabe tudo. O que já é o primeiro erro quando você vai tratar com um espírito, né? E essa questão de insistência, né? A gente tem muita dificuldade também para explicar isso metodicamente para as pessoas, que não há, existe um método de se lidar com os espíritos, como nós estamos vendo aqui, perguntas bem elaboradas, perguntas pré-elaboradas, e dentro de uma racionalidade que às vezes é difícil de se conseguir, mas precisa ser feito. Ao contrário, você sempre vai ter aqueles que respondem a tudo e a todos. A gente já viu respostas das mais mirabolantes possíveis. E o fenômeno parece que não passa. O que a gente está vendo despejar no meio aí ultimamente, isso é de praxe. Mas a questão das mensagens sem nenhum critério, passada a público, que Kardec alerta tanto, os espíritos superiores alertam tanto. Agora, vídeos, né, sem o menor critério doutrinário, e o problema não é o critério doutrinário ou a falta dele, o problema é que atrás ou antes dessas exposições de mensagens escritas, ou agora vídeos de espíritos dando mensagem, vem a palavra espírita. É uma coisa que chegou num ponto tal que talvez vai ter que haver algum movimento para esclarecer essas coisas. Ultimamente tem chegado mensagens para a gente, e vídeos principalmente, os mais estapafúrdios possíveis. E dentro dessa questão aí, você vê que a pessoa que está ali conversando com o espírito, insistindo em perguntas, para começar, perguntas absolutamente inúteis, né? E o espírito vai dando. E geralmente de tragédias, geralmente acontecimentos mirabolantes, e a gente está vendo isso aí passivamente, está começando a incomodar e muito. Sempre incomodou, né? É mensagem só de famosos, é mensagem só de personalidades, grandes personalidades, sem esclarecimento de como aquilo foi obtido, por essas regrinhas que nós estamos vendo aqui, essas mensagens, a maioria não passaria nem da janela para dentro, que dirá da porta para dentro, né? E agora espalhadas por aí, à torta e direito. Então, quer ser enganado? Insiste e faz as perguntas, geralmente de cunho... Eu não consigo encontrar a palavra, geralmente de cunho inútil, que não vai ter utilidade nenhuma você saber, por exemplo, que o mundo vai acabar em maio de 2024, né? Não tem utilidade nenhuma para mim. Tá? A gente já teve que lidar com essas situações aí, porque as pessoas provavelmente insistiram com o espírito falou, tá, eu vou dar uma data aqui. Vocês querem, pega aí. É assim que funciona a coisa. É isso quando o espírito é imperfeito. Estudemos a escala de Allan Kardec, lá do Livro dos Espíritos, associando-a com um método do capítulo 24 do Livro dos Médiuns para distinguir bons e maus espíritos. Então, nesta parte final, que se refere à enganação, os autores possíveis são os espíritos imperfeitos. O que os amigos estão dizendo, né, precisa ser bem compreendido, é que eles vão, de maneira oculta, subreptícia, tomar o lugar
fazendo às vezes do espírito inicialmente manifestante e que seria confiável. Não dá para perceber a substituição e às vezes ainda tem o problema de você considerar aparente e prematuramente um espírito como superior, como sábio, e na verdade ele ser apenas um imitador, um enganador que se enquadra na categoria dos espíritos pseudo-sábios. Então, muito cuidado. Vamos ver na sequência quais as questões que podemos fazer sem correr tanto esse risco. Pois não, Eric? É bom lembrar que as perguntas devem estar dentro do foco do espiritismo, né? Que o espiritismo é a ciência de observação e a doutrina filosófica que estuda a natureza, origem e destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal, como Kardec define no preâmbulo de o que é o espiritismo, né? Não questões de curiosidade, questões inúteis ou questões materiais que você mesmo pode resolver, né? Por exemplo, perguntar se você vai casar, perguntar qual é a cor da parede, do centro, ou perguntas sobre coisas que você não pode verificar, perguntas sobre acontecimentos futuros, né? Como o Cláudio falou, isso tem muito, né? A data limite teve, agora tem 2050, né? Que sempre vai para frente a data, né? Enfim. Vamos desenvolver na sequência do capítulo esses aspectos que o Eric menciona, já que o seu objetivo é exatamente dizer para a gente quais são as perguntas que têm pertinência. Agora, acho muito interessante o cuidado do Eric de sintetizá-las de antemão, né? Para um lado, as fúteis, não é? As de mera curiosidade, não interessam. As que sejam de utilidade para nosso progresso espiritual, sim. Estas que os espíritos, quando graduados, quando, enfim, de segunda ordem, eles respondem com seriedade. É importante, contudo, acentuar, né, que esses espíritos superiores não querem nos substituir no trabalho que devemos empreender. Então, eles ficam mais atidos às questões morais. Só, Rui, se me permite, hein, lembrando aqui pela memória, quando se fala de espíritos inferiores, a gente lida muito com os chamados espíritos inferiores na escala, né? Não escondem isso, dificilmente escondem. Mas é engraçado que, dependendo da seriedade da reunião e da seriedade da pergunta, eles respondem sério. Eles não gostam dessa questão daquele que acredita ser superior a eles e faz perguntas mirabolantes. A gente tem, às vezes, conversas muito úteis com espíritos declaradamente inferiores em moral, por exemplo, em comportamento, quando em vida aqui, por exemplo, desde que você os respeite e faça com que seja respeitado aquele momento. Eles respondem seriamente, dentro do seu limite, dentro do seu conhecer, e geralmente respondem coisas muito úteis para nós, que se não estão na mesma classe deles, não estamos longe, não. Tá? Então, é sempre útil a questão de como perguntar, realmente. Viu? Veja, o que eu ia colocar, finalizando, é exatamente com relação aos espíritos inferiores. Quanto a estes, todas as reservas de manter semelhante expectativa aplicável aos superiores que são confiáveis, né, de identidade confiável, porque eles não têm condição de dar uma resposta pronta, ainda que sobre o assunto pertinente. Eles são muito mais objeto de observação do que fonte do conhecimento. Então você observa o que eles dizem, como eles, então, reagem a certas perguntas, como o psicólogo no laboratório, que vai igualmente fazer a aferição para constituir daí a ciência do pensamento, a ciência
não é do indivíduo inteligente. Então, a diferença é que nós não estamos no laboratório, senão o campo mediúnico e considerando o homem sob perspectiva espiritual. Então, é claro, não se pode dizer que é inútil trabalhar, receber as manifestações e fazer pergunta aos espíritos inferiores, mas desde que você guarde essa premissa. Eles, com as perguntas, são objeto de observação e não fonte, né, confiável de conhecimento pronto. Eu achei interessante essa comparação, né? E tem muito a ver com a ideia que as pessoas, né? Isso foi mencionado aqui ainda há pouco, que as pessoas fazem dos espíritos. Pois é, a maioria vê os espíritos como professores, né? E não como, né, estudantes. E aí é que está o erro, né? De ver os espíritos como sendo todos igualmente iluminados, sabedores de tudo, conhecedores de tudo, detentores do conhecimento universal, enquanto, né, como bem lembrou o Rui aí, não são todos professores. Muitos há que sabem menos do que nós. Então, enquanto, né, nós não tivermos, as pessoas não terem essa noção exata, né, dessas diferenças, realmente muitos erros continuarão sendo cometidos. E a próxima questão cuida... próxima não, a nota ainda cuida deste tema, não é? Em alguns casos, e quando... me desculpe, eu não sei se a gente leu aí ou se o Eric mudou a pergunta. Já tinha sido lida a pergunta? Já agora é nota. Só a nota, né? Tá bom. Em alguns casos, e quando seja conveniente, sucede com frequência que um espírito esclarecido vem em auxílio do espírito ignorante e lhe sopra o que deva dizer. Isso se reconhece facilmente pelo contraste de certas respostas e, além do mais, porque o próprio espírito quase sempre o diz. O fato, entretanto, só ocorre com os espíritos ignorantes, mas de boa fé, nunca com os que fazem alarde de falso saber. Então, como o Cláudio falou, ainda temos essa questão de distinguir entre os espíritos imperfeitos aqueles que podem pronunciar de boa fé e aqueles que são impostores contumazes. Vai lá, Eric. Não, é interessante isso, ver a importância, por exemplo, do anjo da guarda, né? E do, né, porque o anjo da guarda do médium pode servir como ajudar esse espírito inferior a entender a pergunta ou a responder, né? Ou guia do grupo. Isso era bem comum na obra de Kardec. Você vê várias vezes, por exemplo, no Céu e Inferno, na Revista Espírita, o espírito respondendo, aí depois vem Erasto, São Luís, e diz que ajudou o espírito inferior, né? Então, e São Luís era o guia do grupo, Erasto era o guia do médium. Então, por isso a importância do médium ter contato com o anjo da guarda, que pode ajudar esses espíritos. É interessante isso. Oi, Cláudio, só para complementar o que o Eric diz, muito interessante, reforçando a importância na formação dos médiuns, para que eles sejam orientados a reconhecer e manter relações regulares com os seus guias. Só isso. Diga lá. A gente até ia citar um caso bem conhecido nosso aqui. Nós, numa das primeiras formações de grupos familiares, Alan chamava, ou pelo menos se identificou esse espírito. Pela evidência dos médiuns, era um jovem em torno, talvez, de 16, 18 anos, e no início ele causou muito tumulto na reunião. Ele mexia com os médiuns, ele mexia com a dona da casa, que era uma senhorinha já de uma certa idade. Nós estávamos iniciando, isso há quase 30 anos atrás. Ele envolvia o médium ainda inexperiente e fazia o médium rabiscar com caneta Bic a toalha branca da mesa da médium, que era uma toalha de família,
porque ele sabia que a dona da casa ficaria extremamente aborrecida. Bom, nós tivemos um longo período com ele, com paciência, administrando, tanto ele quanto o médium, iniciante na época. Depois de muitos anos desaparecido, ele voltou a ser visto na reunião. Mas aí o médium relata, ele está bem tranquilo ali no canto, sorridente, passando para nós que está muito alegre de estar aqui, mas que acabou a traquinagem. Agora o amigo, ele chamava de amigo espiritual, guarda da médium, não permitia mais que ele fizesse traquinagem, que ele iria acompanhar o grupo porque ele se interessava realmente pelo estudo agora. E aparecia de vez em quando na reunião, chegou até a dar umas mensagens agradecendo o grupo, fazia perguntas sobre a doutrina, por incrível que pareça. Quando nós estávamos em algum tema ligado a jovens, essa é uma das coisas que nós conversamos no começo aqui da reunião. Ele se perguntava por que não tinha jovens ali, só tinha minha filha, na época, com 12 anos, 13 anos, e depois era eu, a esposa, e mais 2 ou 3 pessoas de idade avançada. Por que não tem jovens na reunião? Isso há 30 anos atrás, hein? Tá? Faz muito tempo que a gente não vê falar nada dele, mas é uma prova disso daí que a gente passou. Ele fez traquinagem enquanto permitiram, e enquanto a gente estava aprendendo a lidar com a mediunidade iniciante do grupo. Quando se começou a educar o médium resistia às suas traquinagens. Ele fazia o médium tomar a caneta, mas o médium não chegava mais a rabiscar a toalha. E assim foi, um processo lento e muito de uma observação muito acurada na época. E depois ele agradeceu muito a ter a oportunidade, e ele disse que um dia até voltaria. Foi até bom lembrar pelo tema aí. Mas ele dizia, o guarda da médium não me permite mais fazer traquinagem na reunião de vocês. Olha como é que é a coisa. Vamos então ao item 289, para enfrentarmos como a ciência espírita considera as perguntas sobre o futuro. Podem os espíritos dar-nos a conhecer o futuro? Resposta: se o homem conhecesse o futuro, descuidar-se-ia do presente. É esse ainda um ponto sobre o qual insisti sempre, no desejo de obter uma resposta precisa. Grande erro há nisso, porquanto a manifestação dos espíritos não é um meio de adivinhação. Se fizerdes questão absoluta de uma resposta, recebê-las eis de um espírito doidivanas. Temo-lo dito a todo momento. Então vejam a parcimônia com que se veiculam informações sobre o futuro no círculo espírita, que, conhecedor de Kardec, presume como suspeita qualquer revelação pormenorizada acerca do futuro, como de autoria de espíritos imperfeitos, tagarelas inconsequentes. Está mais brando que doidivana, não? Mas vamos lá. Seguindo, os amigos querem... Só queria comentar, é interessante quando fala aí que o homem descuidaria do presente, né? Porque mexe com o livre-arbítrio, né, realmente. Você deixaria de se preocupar com o presente, né? Imagina se você soubesse como você ia morrer, né? Atropelado, né? Você não sairia de casa.
Imagina se você soubesse que você ganharia uma determinada quantia de dinheiro, né? Você ficaria esperando cair do céu, né? Então, saber do futuro atrapalharia a vontade, o livre-arbítrio do espírito presente, né? Você Isso vai se ganhar na estende Mega também. Sena. Eu explodi o cartão no dia seguinte, né? Vamos lá. Não, e isso também se amplia, né, para as previsões coletivas, né, aquelas que visam falar sobre o futuro da humanidade, como é que vai ser ou deixar de ser no futuro do planeta. São apenas conjecturas, né, que os espíritos geralmente fazem, e daí já é motivo de suspeição, né, quando eles começam a tratar dessas coisas. E recentemente fizemos aí um levantamento e podemos constatar que previsões sobre o futuro da humanidade existem até desde antes da vinda de Jesus à Terra, ao nascimento de Jesus. E mesmo aqueles que se apegam ao conteúdo dos evangelhos ou da Bíblia para tentar saber o que vai se passar, os maiores especialistas nisso dão conta de que essas ditas previsões que seriam para os nossos tempos, na verdade, seriam previsões para dali, previsões que seriam para dali a pouco tempo e não para o nosso tempo. Então é o que a gente vê muito, né? Essa curiosidade das pessoas de querem saber como é que vai ser, como é que vai deixar de ser. E realmente acaba que a gente vê que elas se agarram tanto a isso que aquilo acaba sendo uma distração. Porque, na verdade, todos nós deveríamos estar preocupados sobre o nosso futuro, ou principalmente o nosso presente, para que o nosso futuro individual seja melhor. Se a humanidade vai melhorar ou não vai melhorar, isso deveria ser quase que de somenos importância, porque temos que entender o progresso como individual. Infelizmente, nós não podemos fazer com que os outros melhorem. O nosso compromisso é com o nosso melhoramento. Claro que isso, obviamente, vai contribuir, né? Se nós nos melhorarmos, isso, consequentemente, vai se expandir esse benefício para todos aqueles que nos cercam. Mas fica essa coisa, né? O planeta vai virar um planeta, nosso mundo vai virar um mundo de regeneração. Tá bom, mas será que você que está acreditando nisso, né? A gente procura chamar a atenção sobre isso. Não devo se preocupar em se melhorar para poder ter merecimento para estar no mundo, né, de regeneração? Então, isso tem colaborado muito para que as pessoas se distraiam com essas ditas revelações, ditas previsões, e se descurem do próprio progresso. É interessante isso daí. Algum tempo atrás, vendo um programa desses documentários da TV aí, nem mesmo entre os homens, né? São célebres aquelas previsões do futuro. Olha, daqui 10 anos vai ter cura para isso, daqui 20 anos vai ter carros voadores. Na época que isso foram feitos, se passaram décadas, se passaram séculos e as coisas ainda não aconteceram. Então, é muito sutil essa questão do futuro. Alguns amigos espirituais têm dito, o futuro, na verdade, já está dentro de vocês, porque depende de vocês. Vocês não entenderam isso ainda. Para que lado vocês pendem? Quais as suas ações? Quais as suas decisões? Então, o futuro está dentro de vocês. Um amigo até me disse uma vez aqui. Você extrapola isso para a humanidade? Ele falou, tá aí. As conquistas da humanidade poderiam colocar a humanidade num patamar muito superior ao que ela está, se o homem realmente se dedicasse a isso. Não quer se dedicar, então vai ficar para daqui a algum tempo ainda, ou vai se tomar outros caminhos. Na questão espírita, meu Deus do céu, a gente já enfrentou cada situações das pessoas nos procurarem desesperadas, porque em tal lugar que foram, o espírito previu a morte do familiar para daqui não sei quanto tempo.
algumas vezes a gente levava até numa boa, tinha vezes que a gente não estava com muita paciência, vamos fazer o seguinte, para que dia que marcou a morte do familiar? Dia 20? Então dia 21 eu vou fazer a visita da família. E nunca aconteceu. Então você sabe que isso daí é uma das coisas mais furadas que existe. E muita gente envolvida no meio, hein? Muita. Vamos dar continuidade. Então, sobre o mesmo tema, Kardec insiste: não é certo, entretanto, que, às vezes, alguns acontecimentos futuros são anunciados espontaneamente e com verdade pelos espíritos? Resposta: pode dar-se que o espírito preveja coisas que julgue conveniente revelar, ou que ele tem por missão tornar conhecidas. Porém, nesse terreno, ainda são mais de temer os espíritos enganadores, que se divertem em fazer previsões. Só o conjunto das circunstâncias permite se verifique o grau de confiança que elas merecem. Então, predições pode haver, de fato, em caráter excepcional, mas para se ter a visualização, né, a seleção de uma dessas, é preciso todo esse critério, porque a probabilidade é muito maior para o campo das ilusões que os espíritos impostores possam ali semear por seu intermédio. É interessante que alguns amigos espíritos, quando surge o tema, uma conversa dessas questões do que vai acontecer no futuro aí, eles dizem, olha, a gente tem um pouco de noção, porque nós estamos nós estamos num estado, eles dizem assim, que a gente pode ver um pouquinho além do que vocês veem, a gente vê um conjunto um pouquinho maior. Ele falou, mas não há espíritos, e esse amigo foi muito condescendente com a gente, ele falou, não há condições de nós prevermos, porque sempre há algo além da nossa compreensão, por mais, e esse amigo disse, ele falou, a nossa compreensão, por estarmos ligados a vocês, é muito pequena, embora a gente possa visualizar alguns acontecimentos aí, decorrendo da situação atual do mundo, nenhum de nós, em sã consciência, pode dizer o que realmente vai acontecer. O que nós podemos alertar para vocês, o Arthur foi bem feliz aí, ele falou que nós podemos alertar para vocês é o que já foi alertado há milênios, já foi alertado por todas as situações possíveis, de todas as maneiras possíveis. Você cuidando do seu mundo e fazendo o melhor, o mundo é melhor. A questão é quantos estão fazendo do seu mundo melhor para merecer um mundo melhor lá no futuro. A questão é bem essa. Você pode extrapolar para o macro, como eles dizem, né? Mas sem o elemento micro tomar decisões corretas, o macro vai ruir lá na frente. Ele foi bem... Ele falou, nós poderíamos fazer aqui um monte de previsões para vocês, mas nós estaríamos dando a nossa opinião do que nós vemos. E pode ser que eu esteja errado nas minhas conclusões. Eu não estou vendo o conjunto da obra, nenhum de nós vê, né? É interessante, né? É aquela coisa que Kardec até vai dizer, né? Os espíritos podem fazer que se pressintam acontecimentos, né? Mas nunca determinam datas, né? A previsão de qualquer data específica é indício de mistificação clara, né? E é uma área que tem que ter cuidado porque tem muitos enganadores, né?
Mas claro que pode haver uma dupla vista da pessoa, ou um tipo de mediunidade que tem esse pressentimento, né? Até Kardec vai classificar essa mediunidade de pressentimento, né? Tinha antigamente a questão dos profetas, mas nunca determinam datas, né? Fazem pressentir acontecimentos gerais, assim, ou algo do tipo, algum determinado acontecimento. Os grandes personagens da história aí, a maioria das previsões que eles fizeram, vamos dizer assim, depois de acontecido o fato, dá para você encaixar naquela previsão ali. Mas a maioria dos grandes prognósticos aí, principalmente de coletividade, não tinham data. Eram informações gerais que hoje o homem adapta, né, com os acontecimentos passados aí. Tem mais esse problema ainda, né? Aquele adivinho, aquele profeta, realmente delineou o campo futuro, mas ele não objetivou. Você só vê ou só pode objetivar aquilo depois do acontecido. Aí a gente fica, como se diz assim, cada um puxa a sardinha para o seu lado, né? Não, na própria Bíblia, Jesus diz, né? Só o Pai sabe a hora, né? Só o Pai sabe a hora. Então a gente não tem como dizer quando vai chegar o mundo de regeneração, o mundo feliz, né? Se o próprio Jesus disse que só o Pai nem ele sabe, que dirá nós, né? Na questão seguinte, Kardec pergunta aos espíritos de que gênero são as previsões de que mais se deve desconfiar. Lembrando que ele está aí pondo em questão o fato de, às vezes, algumas vezes, os espíritos espontaneamente realizarem essas predições, espíritos de segunda ordem, para começo de conversa. Então, a resposta é: todas as que não tiverem um fim de utilidade geral. As predições pessoais podem quase sempre ser consideradas apócrifas. Então, é mais no interesse da coletividade que se descortina parcialmente o futuro. Então, quer dizer que se um espírito, não sei se o Cláudio, o Arthur, o Eric já passaram por essa experiência, diz: você vai morrer depois de amanhã. Não precisa ficar nervoso, né? Uma pessoa que ficou tão nervosa que diz: eu nunca mais faço uma pergunta para esses espíritos. Já pensou? Aí todo mundo no Rivotril depois da sessão, né? Porque nem sempre o fato de se tornar espírita significa ter uma melhor assimilação da morte, né? Como um processo natural, sem pavor. Mas vamos em frente. Vamos. Que fim visam os espíritos que anunciam acontecimentos que se não realizam? Resposta: fazem-no, as mais das vezes, para se divertirem com a credulidade, o terror ou a alegria que provocam. Depois, riem-se do desapontamento. Essas predições mentirosas trazem, no entanto, algumas vezes, um fim sério, qual de pôr à prova aquele a quem são feitas, mediante uma apreciação da maneira por que toma o que lhe é dito e dos sentimentos bons ou mais que isso lhe desperta. Olha, nós tivemos uma experiência muitos anos atrás, e na época sem conhecimento doutrinário, que foi difícil lidar. A gente conheceu uma médium morava numa cidade grande aí,
de São Paulo, e veio para o interior, aqui a família é do interior aqui, praticamente para se internar, porque durante várias vezes espíritos a envolveram sozinha, na sua casa, no seu quarto, e mostravam para ela tragédias com aviões, a ponto dela ir nas rádios dessa grande cidade e pedir para falar que era para cancelar tal voo, e nunca aconteceu. Isso foram várias vezes ela passou por esse processo. Quando nos buscaram, a gente entrou nesse capítulo aí de cabeça. E comentamos com ela. Ela falou, não, mas eu tenho que... Eles dizem que eu tenho que alertar as pessoas. Sendo que, só para vocês terem uma ideia, na época ela perdeu o trabalho, ela tinha um bom trabalho nessa cidade, uma cidade grande do estado de São Paulo aqui. Ela, até amigos e familiares se afastaram dela. A gente alertou, a gente conversou, a gente fez o que foi possível. A gente, inclusive, conversou com alguns desses espíritos brincalhões, e depois essa menina acabou até indo para o exterior, eu nunca mais tive contato. Mas passou por anos com essas provações aí, viu? E está aqui, ó, provocam isso e depois se matam de rir na espiritualidade, entre aspas, né? Por terem causado todo esse rebuliço. Ela ia nas rádios, ela chegou aí no aeroporto e tomar o microfone do aeroporto e alertar que não eram para embarcarem em tal ou qual avião. Você imagina o que essa moça passou, né? Infelizmente, por mais que a gente tenha alertado, depois a gente nunca mais soube notícia dela. Por termos alertado que eram espíritos brincalhões. Ela achava que ela tinha a missão de evitar tragédias, eles diziam para ela. São coisas que se passam até hoje, viu? Vejam, por exemplo, aquilo que nos informa Kardec, né, sobre a revelação da sua missão, segundo os escritos que compõem obras póstumas, né, em que o Espírito teria insinuado. E aqui, nessas manifestações espirituais, está a tua missão, um caminho árduo de revolucionar a mentalidade da humanidade. Então, não é qualquer um que tem desenvoltura para lidar com esse tipo de informação num ambiente sério, que seja, né, vindo de fonte confiável, é algo que agita o orgulho, é algo que agita a vaidade ou o entusiasmo, não é, de você tropeçar porque quer ver as coisas acontecer o mais rápido possível, né? Então, administrar essa informação vinda dos espíritos sobre o futuro, ainda que por fonte séria, em caráter excepcional, com fim providencial, é algo que demanda bom senso, nem sempre ao nosso alcance. Seguindo. Um exemplo, nota, né, é o que se daria com a predição do que possa lisonjear a vaidade ou a ambição, como a morte de uma pessoa, a perspectiva de uma herança, etc. Está aí mais exemplos colocados. Isso aí, por exemplo, do exemplo que o Rui deu do Kardec é interessante, né? Porque ele mesmo pergunta, né? Isso é uma prova para minha vaidade, né? E é o tipo de previsão que só pode se confirmar depois da morte da pessoa, né? E se confirmou, Kardec realmente foi um grande missionário, né? Mas às vezes o espírito vem e fala, você tem uma grande missão, mas às vezes é mentira e é só para um teste para sua vaidade mesmo.
A maioria das vezes, né? Porque missionários são raros. E aí, apelar à Aliás, vaidade é um meio para fazer súdito, né? Para dominar o livre-arbítrio do médio ou do grupo, quiçá do aliás, movimento. aliás, a gente tem um caderninho de palavras utilizada por médiuns, principalmente por médiuns sem conhecimento doutrinário, que já nos põe em alerta. Uma dessas palavras é quando o médium vem e diz: olha, falaram para mim espiritualmente que eu tenho uma missão. Aí você já tem que ficar com o pé atrás, porque todas as vezes em que isso aconteceu, nós tivemos encontros com médiums bem perturbados, e tão perturbados, por exemplo, que chegaram a destruir o meio familiar próprio, por não aceitarem estudo, por não aceitarem informações e principalmente conselhos. Esses médiums, até hoje, alguns que eu conheço, vivem batendo cabeça por aí, dizendo que os amigos espirituais deles, os guias deles, disseram que eles têm uma grande missão. E não veem o quanto estão fazendo de errado na própria vida, infelizmente. Seguindo a 11ª, porque quando fazem pressentir um acontecimento, os espíritos sérios de ordinário não determinam a data, será porque ou não possam ou porque não queiram? Resposta: por uma e outra coisa. Eles podem, em certos casos, fazer que um acontecimento seja pressentido. Nessa hipótese, é um aviso que vos dão. Quanto a precisar-lhe a época, é frequente não o deverem fazer. Também sucede com frequência não o poderem, por não o saberem eles próprios. Pode o espírito prever que um fato se dará, mas o momento exato pode depender de acontecimentos que ainda se não verificaram e que só Deus conhece. Os espíritos levianos, que não escrupulizam de vos enganar, esses determinam os dias e as horas, sem se preocuparem com o que o fato predito ocorra ou não. Por isso é que toda predição circunstanciada vos deve ser suspeita. Uma resposta que nos faz refletir, né, sobre como os espíritos realizam o pressentimento, muito mais fazendo um exame sobre o que está ao alcance da sua vista do que realmente expandindo a sua consciência sobre o futuro. Daí esse caráter de aviso, né? Há uma tendência e não um fato absoluto na maioria dos casos. Seguinte. Só para lembrar, né, Kardec sempre fala disso, principalmente quando se refere ao que eles chamam de leitores de buena dicha, né, que são os leitores da boa sorte, que geralmente, né, fazem essas previsões individualizadas. Então, o próprio Allan Kardec, né, via isso de uma maneira muito, muito negativa, porque sabia que essas pessoas estavam iludindo, né, estavam ali fazendo coisas da qual, na grandíssima maioria das vezes, não tinha qualquer tipo de capacidade para fazerem. Claro que, como bem disse o Eric, né, isso não quer dizer que não exista a faculdade, né, da presciência, mas ela é muito rara e realmente advinda, sua grande maioria, de espíritos já de uma ordem elevada, que tem uma visão de conjunto aí muito maior e que efetivamente podem nos trazer algumas breves noções acerca do futuro.
Não, esses amigos que de vez em quando a gente conversa aqui, eles falaram, olha, não é difícil prever o futuro de vocês, e por isso que a gente sempre pede para vocês se firmarem no estudo, na fé verdadeira, estarem preparados, porque não há nenhuma dificuldade em ver que o futuro pode ser complicado. Vocês têm um mundo, quase metade do mundo em guerra. Vocês têm umas disputas de poder em todos os campos da sociedade. Falou, então, não é difícil prever que vai haver dificuldade lá na frente. Agora, quanto a prever uma data ou prever uma tragédia dessa minuciosamente, nenhum de nós o pode. Tá? Porque existem. Esse amigo foi muito perspicaz, vamos dizer assim, quando ele conversou conosco sobre esse assunto. Estava se falando muito dessas tragédias anunciadas aí, né? E a gente estava comentando, ele entrou na conversa com a gente. Ele falou: é muito fácil fazer previsões negativas, porque vocês parecem que anseiam por isso. Então, é fácil, né? Ele falou: agora, tem tanta coisa acontecendo, tanta coisa boa acontecendo nesse mundo que vocês não fazem ideia. Então, mesmo nós vendo ou tendo uma visão pessimista da coletividade de vocês, nós começamos a ver pipocar aqui ou ali coisas fantásticas que provavelmente vão superar todas as coisas ruins que podem acontecer com essa humanidade aqui. Nós não temos capacidade de avaliar. Às vezes, nós dizemos para vocês assim, para vocês terem fé, para vocês firmem nessa fé, porque se amanhã ou depois vocês precisarem, vocês estão preparados para passar por uma situação difícil. Só isso. Agora, vim aqui e dar uma data, dar nome. Ah, esquece isso, filho. Se eu fizer, esse amigo foi sincero, ele falou, se algum dia alguém parecido comigo vir aqui e fizer isso, manda embora imediatamente. Segue Kardec ainda na mesma nota. Ainda uma vez, a nossa missão consiste, ou melhor, mensagem dos Espíritos, não é? Ainda uma vez, a nossa missão consiste em fazer-vos progredir. Para isso, vos auxiliamos tanto quanto podemos. Jamais será enganado aquele que aos espíritos superiores pedir a sabedoria. Não acrediteis, porém, que percamos o nosso tempo em ouvir as vossas futilidades e em vos predizer a boa fortuna. Deixamos esse encargo aos espíritos levianos, que com isso se divertem como crianças travessas. A providência pôs limite às revelações que podem ser feitas ao homem. Os espíritos sérios guardam silêncio sobre tudo aquilo que lhes é defeso revelarem. Aquele que insista por uma resposta se expõe aos embustes dos espíritos inferiores, sempre prontos a se aproveitarem das ocasiões que tenham de armar laços à vossa credulidade. Nota de Kardec. Os espíritos veem ou pressentem, por indução, os acontecimentos futuros, veem-nos a se realizarem num tempo que eles não medem como nós. Para que lhes determinassem a época, seria mister que se identificassem com a nossa maneira de calcular a duração, o que nem sempre consideram necessário. Daí não raro uma causa de erros aparentes. Muito bem, então todos esses fatores devem ser levados em conta quando se recebe uma informação sobre o futuro proveniente dos espíritos. E ainda tem isso, né?
que falou aí, né, que os espíritos veem o tempo de outra forma, né, percebem de outra forma, né? Então, determinar uma data, às vezes o espírito ele vem de outro mundo que não tem nem as mesmas referências de data, ou os espíritos nem têm essa preocupação com o dia, com hora, né? Porque não tem dia-noite para eles, então até por isso eles não determinam datas, né? Muito bem, vamos à próxima, 12ª. Não há homens dotados de uma faculdade especial que os faz entrever o futuro? Aqui Kardec se refere a uma faculdade anímica, né, do próprio ser, sem intermediário. Resposta: há sim aqueles cuja alma se desprende da matéria. Então, é o espírito que vê. E, quando é conveniente, Deus lhes permite revelarem certas coisas para o bem. Todavia, mesmo entre esses, são em maior número os impostores e os charlatães. Nos tempos vindouros, essa faculdade se tornará mais comum. Vejam que coisa magnífica, não é? Com o nosso desenvolvimento espiritual, o tempo, que já sabemos ser relativo, ele acaba assim superado nesses termos, não é? Pela apreensão do conjunto, como disse o Arthur, baseado na didática expressão de Kardec. E a faculdade diz aí, né, vai se tornar mais comum, né, outro tipo de mediunidade também, né, pelo progresso moral, né, um corpo, até um corpo mais sutil, o desprendimento mais fácil para faculdades anímicas, né, do espírito. Pois é, o espírito tem essa inteligência embotada pela matéria que lhe serve de instrumento de aprendizado, mas quando ele alça voo, realmente são admiráveis esses potenciais intelectuais que presidirão nosso futuro. 13ª, melhor dizendo, pensar dos espíritos que gostam de predizer a alguém o dia e hora certa em que morrerá. Gente fina, né? Resposta: são espíritos de mau gosto, de muito mau gosto mesmo, que outro fim não tem senão gozar com o medo que causam. Ninguém se deve preocupar com isso, tá vendo? A luz do espiritismo não precisa ter medo, porque de antemão, pelas pesquisas e o conseguinte conhecimento espírita, sabemos se tratar de algo temerário vindo dos espíritos imperfeitos. Ana Cristina faz uma pergunta. O assunto do estudo de hoje está relacionado também com a presciência positiva. Nós estamos no capítulo sobre as perguntas que se pode fazer aos espíritos. Então, Kardec, dentre outras, põe em perspectiva o nosso interesse sobre o futuro e essa faculdade, especificamente aí em tela da presciência. Sigamos. 14ª. Como é, então, que certas pessoas são avisadas por pressentimento da época em que morrerão? Olha Kardec desdobrando a pergunta
por uma evidência prévia de ter acontecido um fato nesses termos, contrariando a resposta do espírito. Resposta: as mais das vezes, é o próprio espírito delas que vem a saber disso em seus momentos de liberdade e guardam, ao despertar, a intuição do que entrevia. Essas pessoas, por estarem preparadas para isso, não se amedrontam, nem se emocionam. Não veem nessa separação da alma e do corpo mais do que uma mudança de situação, ou, se o preferirdes, e para usarmos de uma linguagem mais vulgar, a troca de uma veste de pano grosseiro por uma de seda. O temor da morte irá diminuindo à medida que as crenças espíritas se forem dilatando. De resto, é um tema muito interessante aqui abordado que Kardec desenvolve em outra obra fundamental, que é O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. E se a gente comparar, né, como que as pessoas, e não faz aí tanto tempo, talvez algumas décadas, a maneira com que as pessoas encaravam a morte e como encaram hoje, nós, pelo menos, me parece até um pouco evidente, a maioria, que há uma tranquilidade um pouco maior, né? Antigamente, as viúvas tinham que vestir uma roupa preta durante anos, talvez até para o resto da vida, não saíam daquele luto, e não era apenas uma convenção social, elas realmente sentiam aquele luto. Né? Hoje, né, também a gente pode tentar lembrar como que eram os velórios, o próprio enterro, né? Eu acho que a coisa era muito mais sentida do que hoje. Quer dizer, hoje ainda, obviamente, nós é até compreensível, né? Não estamos aqui dizendo que não seja compreensível a dor da perda, mas que a gente vê de maneira geral, uma compreensão melhor, um desespero menor, uma aflição menor do que no passado, né? Onde o evento da morte realmente era tido como uma grande tragédia, onde todos ficavam por muito tempo enlutados, o tom de dramaticidade era muito maior do que hoje, e a gente espera, né, que ao longo do tempo realmente a crença do espiritismo ou a crença de que a morte é uma passagem, né, possa realmente se disseminar cada vez mais e a gente veja esse fenômeno com mais leveza. Se os amigos me permitem, esse trecho aqui nós utilizamos eu acredito que há uns 10 anos atrás, quando começou a haver aqui na cidade, nós temos uma cidade pequena, 30 e poucos, não chega a 40 mil habitantes no interior de São Paulo, mas infelizmente é uma das regiões que as estatísticas de suicídio são as mais altas possíveis no país entre jovens. E uma época a gente ainda estava ligado a um centro espírita aqui e nos pediram para fazer um estudo sobre a morte com um grupo de jovens. Se eu não me engano, eram 12 ou 14 jovens. E eu achei interessante, eu fiz esse estudo, a gente fez um apanhado do tema morte, da doutrina, e passamos para esses jovens durante algumas semanas. Nesse trecho aqui, eu não sei se os amigos vão concordar ou se até podem observar agora, nós utilizamos a filmagem do dia anterior da morte do Ayrton Senna, tá? Que ficou evidente ali que ele estava se despedindo do carro, ele estava se despedindo dos mecânicos, ele estava se despedindo daquela vida ali, porque ele tinha plena certeza, convicto ali nas filmagens, que ele tinha certeza que no dia seguinte ele iria desencarnar. Tá?
A gente utilizou essas filmagens para os jovens, e é interessante que, de vez em quando, a gente encontra um desses jovens, não são espíritas, tá? A maioria são católicas, me parece que tinham 2 ou 4 que era de uma igreja presbiteriana aqui, que participaram também, haviam alguns que eram da maçonaria, é um grupo de jovens que queria conversar sobre o aspecto da morte na doutrina. E é interessante que nós usamos isso aqui, tá? O próprio espírito, essa questão do espírito, de outro espírito de dizer que dia que você vai morrer, hora que você vai morrer, esquece, né? Tá? Mas o próprio espírito tem. A gente já passou por isso na família, né? E eu acho que quase todo mundo tem alguma história de um familiar ou de uma... não sei, eu presinto que o fulano lá vai desencarnar, ou a própria pessoa dizer assim, eu não passo dessa semana, eu não passo desse... Pela doença, às vezes prolongada, etc. e tal. Então, o espírito tinha ali a sua sensibilidade e a intuição de que o desencarne estava próximo. Aliás, a própria doutrina deixa claro, eu não me lembro o trecho agora, que todos nós espíritos, nós temos consciência do dia do nosso desencarne, né? Ninguém parte assim, a não ser pelo suicídio ou por grandes tragédias, mesmo estas têm sempre uma explicação ali na vida espiritual ou na história espiritual daquele espírito que ali parte daquela maneira. Mas eu acredito muito nisso. E utilizamos, na época, essas filmagens aí para os jovens. Se eu não me engano, também o Mamonas, eles tiveram um sonho antes da queda, né? Então, às vezes não é nem o espírito, né? Pode ser também, mas às vezes não é nem o espírito, às vezes é o próprio pessoa na erraticidade, né? Do período de emancipação da alma no sono. Às vezes antes de encarnar já traz a intuição, então às vezes é essa questão, né? E tem pessoa que realmente não pressente e outras que pressentem e às vezes essas que pressentem tem até mais calma, né? Tem até mais, já vão mais tranquilas. Voltando um pouquinho sobre a consideração destacada pelo Arthur, quanto à parte final do parágrafo, nos parece que esse medo, já em menor grau hoje, tende ainda a recrudescer, tende ainda a diminuir, melhor dizendo, quando o espiritismo se dilatar por meio das reuniões familiares resgatadas da doutrina espírita. Hoje, o contato com os espíritos ainda é muito restrito aos muros das chamadas casas ou centros espíritas. Quando houver uma descoberta mais geral sobre o que professava Kardec quanto aos espíritos, às reuniões espíritas no lar, assim como existe o movimento oficial pregando o evangelho no lar, ter também a parte prática na reunião de família, com que familiares desencarnados dão notícia, transmitem seus conselhos aos familiares, isto vai ficar muito mais palatável, muito mais sedimentado na crença da sociedade em geral, não é? Olha, eu posso relatar 2 experiências aqui. A experiência de há 5 anos atrás, o desencarne da minha sogra, e agora, há pouco mais de um mês atrás, o desencarne do meu pai. Nessas 2 situações, mesmo as pessoas não compreendendo, às vezes até não aceitando, mas por nos conhecerem, por respeitarem a nossa posição como espírito, a gente foi chamado já na época da doença, né? Então a gente passou a acompanhar os últimos meses dessas pessoas. Eu acompanhei muito de perto da minha sogra, acompanhei muito de perto do meu pai, e é interessante, o Rui acabou de falar aí,
Não sei se vocês já passaram por essa experiência. Eu passei na família, nesses 2 casos, e vários outros pessoas que nos chamam o grupo, e a gente acompanha, às vezes, a questão da doença prolongada e dos últimos dias daquela pessoa ali. Famílias católicas, famílias evangélicas, pessoas que não têm condições ou não compreendem a questão espiritual, mas nos chamam, e a experiência é enriquecedora. Porque essas pessoas aí na fragilidade permitem, às vezes, a comunicação mediúnica, a gente sempre é acompanhado por algum médium, e a gente nota a diferença que há entre 2 situações iguais: o desencarne de uma família que não teve esse apoio através da mediunidade ou através do conhecimento ali de uma leitura de evangelho, de uma leitura sobre a questão da vida espiritual que a gente leva, e as que tiveram, certo? Bem mais, com toda certeza, sempre vai ser sofrido, né? Até para gente que com conhecimento mas a diferença é muito grande. E o Rui foi feliz aí, Rui, porque nessas 2 ocasiões, por exemplo, a gente teve a oportunidade de utilizar os médiuns ali no lar da família que estava prestes a perder um ente querido. E é interessante que as informações via mediúnica batem com as informações ali em estado de semi-lucidez, né, do doente, que relata estar vendo tal parente desencarnado no quarto, à noite viu um amigo de longa data já desencarnado. Então, vem sempre ali em apoio e em consonância com a mensagem mediúnica que é dada, geralmente de consolação, geralmente de um pedido de acréscimo de forças para a família, um pedido geralmente via mediúnica de que devem se apegar à fé, devem se apegar a Deus. Então, a gente, já nos últimos, talvez 30 anos, a gente tem se enriquecido com essa experiência, a ponto de, quando passar pela própria, né, dentro da família, a gente estar muito mais preparado para essas situações. Então, a doutrina espírita tem realmente uma função, uma missão na humanidade que ainda não se delineou de pronto, de completo, que é esse adentrar no lar sem ferir a suscetibilidade e as liberdades religiosas e sociais das pessoas. Quando conseguir isso, a doutrina vai ser talvez o ponto de referência da humanidade. Queria falar uma coisa. Realmente, nos últimos tempos, o temor da morte diminuiu, né? Mas eu acho que vai aumentar o temor da morte. Por causa, observando a juventude atual, né? A juventude atual, eu tenho 25 anos, eu observo, né? É bastante hedonista, né? Até a gente se pergunta por que não tem jovem no centro espírita. Às vezes não é culpa do centro, às vezes o jovem também é hedonista, se preocupa só com bens materiais, dinheiro, ou cai no hedonismo de músicas com cunho imoral, né? Então o jovem está indo numa direção que o futuro vai ser o futuro imediato, né? Sabe da lei do progresso, mas o futuro imediato vai ser realmente terrível se com essa juventude, né? Cada vez mais materialista e ateia ou religiosa, mas aquela religião superficial, né? Realmente a juventude hoje é lastimável. Exato, viu? E realmente é preocupante até para nós
que temos essa oportunidade de compulsar a doutrina dentro do lar. Eu tenho filhos católicos, eu tenho filhos evangélicos, eu tenho hoje netos que estão nessa situação que o Eric definiu aí, quer dizer, mesmo eles respeitando a questão, mesmo ele vendo, às vezes, a religiosidade da família, eles estão em outro mundo, e um mundo muito superficial. É por isso que os amigos espirituais têm alertado duas situações. Ele falou a questão do reforço da fé e a questão do reforço familiar. Sem isso, vai ruir muita coisa por aí e vai haver, como consequência, muito sofrimento. Bom, a gente não pode falar aqui estatisticamente, não sei se o IBGE tem algum número recente, mas eu tenho uma visão um pouco mais otimista, Eric. Eu sei que tem, enfim, uma boa parte aí que realmente, neste período da vida, está comprometido com esses excessos, mas mesmo essa parte não desencarna logo, né? Então ela tem a condição ainda no percurso da encarnação de se redimir no campo dos valores, chegando a uma idade mais avançada. E vejo, em contrapartida, aquelas que foram, inclusive, objetos de algumas pesquisas nos últimos anos, daí batizaram, por exemplo, a expressão geração Z, não é, de início do milênio, para expressar uma juventude mais sensível, uma juventude com um propósito existencial, não é, que transcende o interesse imediatista, e daí isto hoje informar, inclusive, o mercado, grandes corporações, governos, para instituir política de produção que sejam agradáveis a esse público que é hoje jovem, mas moralmente comprometido. Por exemplo, com a sustentabilidade, não é? Comprometido com uma certa ética no capitalismo e outros valores que dizem respeito a essa questão da produção e consumo, que tem de ser selecionado em função do padrão moral dos consumidores. Então, eu acho assim que nem tudo está estagnado ou perdido. Vamos torcer aí que possamos sempre divisar que o espiritismo também sirva a essas pessoas jovens atualmente incrédulas, céticas e entregues a tudo que é mundano, no sentido de fazê-las repensar. Mas só para complementar, assim, por exemplo, nós temos os netos, os filhos, que, como eu disse, são de várias denominações religiosas, mas tiveram um contato com o espiritismo. Tem os netos que também tiveram, e com o espiritismo dentro do lar, inclusive com a mediunidade atuante naturalmente ali. Então, talvez aí o Rui esteja certo. Esse pessoal hoje tem que focar no mundo deles, senão eles estão perdidos. E quem sabe, lá no futuro, a sementinha plantada aí, com certeza, floresça. Uma pena que os centros espíritas não tenham mais jovens e não tenham mais doutrina, né? Eu concordo muito com o Herculano Pires quando ele coloca a respeito disso que a doutrina não é para ser contida na casa espírita, né? A gente não tem que levar ninguém para dentro da casa espírita para que o espiritismo floresça e ganhe simpatia ao seu destinatário, que é a humanidade toda. Eu acho que talvez o grande repensar é essa delimitação que se faz, né, para tratar de espiritismo, para praticar o espiritismo em determinados recintos supostamente especializados e dedicados a isso. Acho que a coisa vai caminhar no sentido do espiritismo adentrar os lares, pelas lives, né, pelas mídias, pelas redes sociais,
e fomentando, pela curiosidade, como no início, um estudo sério de alguns. Já trabalhamos com juventude, podemos dizer que uma parte dessa juventude com quem trabalhamos, ainda hoje profissionais formados, já no mercado de trabalho, mantém contato, para nossa alegria, dando feedback. Olha, nós estamos com o nosso grupo familiar. Olha, hoje nós tivemos tais comunicações, jovens maduros, jovens conscientes e que, fazendo uso do espiritismo, estão contribuindo aí para o progresso da sociedade, até onde a vista alcance. Acho que nosso horário está esgotado, não é isso, amigos? Vamos marcar aí para dar sequência semana que vem. Excelente, quero agradecer ao Arthur, ao Cláudio, ao Rui e a todos que estão assistindo. Lembre de curtir, compartilhar, se inscrever e nos vemos no próximo vídeo, no próximo estudo. Até a próxima.